estou eu para começar mais uma Maratona 24 Horas no Sleep. Essa, se eu não me engano, é a nossa 19ª edição, pelo que eu contabilizei no... O Vote já tá reclamando, porque ele ficou, como assim? A gente mal dormiu e já acordou. Eu tirei um soninho de umas 3 horas e meia, eu acho. Vamos tentar sobreviver. Já tô com a live da Twitch aqui funcionando. Daqui a pouco vamos entrar online. Neste momento são adoráveis 23h49. E o que eu prometi ler nessa TBR, caso você não tenha assistido o vídeo de anúncio? Eu prometi ler The Frugal Wizard's Handbook Guide to Survive in Medieval England. Alguma coisa assim. Do tio Brandon Sanderson. Tenho em e-book, tenho em... Realmente não sei se eu falei o nome certo, mas a capa vai aparecer na tela. Tem o e-book, tem o audiobook. Prometi ler They Both Die at the End, do Sr. Adam Silveira. Temos aqui físico. E prometi ler Dark One, Assombroso, volume 1. Que inclusive acho que vai ser com o que eu vou começar. Porque eu não tô... Eu me acordei, mas mais ou menos, assim, sabe? Tipo, Então... Não tô querendo, assim, gastar muito meu cérebro no negócio, tá? É isso, vamos dar início aos trabalhos. Não sei, faz muito tempo que eu não faço uma maratona, mas fun fact. Acabei de ser notificada pelo Instagram, no recurso de lembranças dos stories, que no dia 7 de abril de 2020, a gente tava fazendo maratona 24 horas no Sleep. Diretamente, 3 anos atrás, exatamente no mesmo dia, a gente tava fazendo maratona. É sobre isso. Minha live zerou, então... Vamos pra live. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it. Boa noite, vlog. Ou bom dia, não sei. São 2h56 neste momento, tá? Na verdade, 3 horas. É que meu computador tá com 4 minutos de atraso, que aparentemente é uma bateria que eu preciso trocar, então eu tô 4 minutos atrasados na minha vida. E, na verdade, esse número tá ficando maior conforme vai passando os dias, porque ele começou com 1 minuto atrasado, depois 2, depois 3, agora já tá 4. Mas a gente tá lutando com isso. Eu terminei Dark One, Assombroso, mas eu não tô muito afim de sentar e conversar com vocês agora, porque eu tô no fluxo. Entendeu? Tô no fluxo, tô animada. Então eu vou deixar pra sentar pra conversar com você sobre o livro especificamente quando eu tiver meio... tipo, ai, não quero ler. Aí eu vou ficar, tipo, pensando no que eu posso fazer pra me distrair. Daí eu sento e atualizo o vlog. Né? Acho que é uma boa ideia. Então eu vou deixar pra falar sobre isso depois. E agora eu comecei no Kindle aqui. E já fiz uma bagunça lá, aquele negócio da live. O gato tá aqui reclamando. Tá furioso. Inclusive que eu estou acordada, que tá... deturpou a rotina dele. E eu comecei então The Frugal Wizard's Handbook to Survive Medieval England. Vai ser a única vez que eu vou falar o nome desse livro aqui nesse vlog, além do que eu já falei, porque parece que meu cérebro vai entrar em colapso, tá? Eu tô em 11%, estou gostando por enquanto. Também deixo pra falar com vocês no outro momento. Tô tomando um chimarrão, ó. 13 e pouquinho, então... Terceiro sprint. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. 6h21 no relógio. Estamos em live às 6 horas e 41 minutos. Eu estou em... Ai, a luz batendo bem onde eu quero mostrar. Estou em 45%. Se o foco colaborasse, né? A gente tá em 45% do e-book. Estamos sobrevivendo, tá? Não que tenha muito foco, assim, né? Aquela coisa, nem foco na câmera, nem foco na leitura. Aquela coisa. Esse vai ser o último sprint da live. Já está amanhecendo. Depois eu vou me recolher. Falta 23 minutos, então já vai acabar quase 7 da manhã. Foi bem mais longe essa live do que eu achei que ela ia. E aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu, por enquanto, tô bem, assim. Mas normalmente, daqui a pouco, pelo histórico, daqui a pouco é pra começar a ficar meio... sabe? Mas o livro tá interessante, então... imagino que isso esteja me ajudando também. Porque é engraçado, assim. Em algum momento, quando clarear o dia, eu vou explicar pra vocês
as histórias dos livros que eu estou lendo, tá? Em instantes, neste vlog. Outro vlog, outra banana. Mas vocês só vão entender essa piadoca depois que vocês assistirem o vlog que vai vir depois desse, mas que foi começado a gravar antes desse. Lá eu também tô comendo uma banana. Uma sequência de bananas. São, nesse momento, deixa eu dizer pra vocês, 11h59, tá? 11h59. Eu terminei de ler o livro do Brandon Sanderson, que eu falei que eu não ia mais pronunciar o nome nesse vlog. Era 11h17. Vou botar um stories aqui, que eu postei lá com um horário pra deixar registrado. E aí eu fui me preparar pra fazer de conta que eu tava me levantando. Porque os rituais, eles são importantes pra manter a gente sã. E eu confesso que eu tomei café e ali pelas 7h30 comecei a passar um pouco mal. Eu também deitei e falei, se eu tiver que dormir, eu vou dormir. E eu acho que eu cochilei, tá? Entre 20 e 40 minutos. Não tenho 100% de certeza. Porque eu tava com o Kindle e o e o audiobook. E aí, sabe quando você pisca assim? Mas isso só quem assiste série dorme, quem ouve audiobook dorme, consegue entender o que eu vou dizer. Você pisca, mas parece que enquanto você tava dormindo, seu cérebro tava ouvindo o que tava acontecendo, porque depois eu voltei e eu meio que lembrava tudo que tinha acontecido no audiobook e no livro, mas eu tenho certeza que eu dormi. Tá? É isso, mas eu passei um pouco mal. Agora acho que tô um pouco melhor. Não sei se foi alguma coisa que eu comi ontem, ou se foi porque bagunçou realmente o meu horário e aí deu ruim. Mas agora eu vim aqui falar com você sobre os livros que eu li já, porque, né, eu vou começar They Both Die at the End, depois que eu gravar esse take aqui, e aí pra não ficar, tipo, pra eu atualizar tudo no final, aqui com a minha banana. Os gatos são insuportáveis, tá? Porque faz muito tempo que eles não passavam por esse ritual, eles ficam tão insuportáveis. Um gritedo, uma ameação, eles não estão dormindo, chatos. Vamos lá! Dark One. Esse foi o primeiro, então, da maratona. Eu li ele em um sprint e meio, mais ou menos, por aí. Um sprint, um terço de um sprint. Esse é um quadrinho, gente, que ele foi concebido e estruturado pelo Brandon Sanderson, mas não é necessariamente o Brandon Sanderson que escreveu, tá? A história, pelo que diz aqui na ficha de créditos, tá? O nome do Brandon Sanderson é bem grande. Aí diz aqui, criado e concebido por Brandon Sanderson, mas é escrito por outros carinhas aqui. Então, provavelmente ele teve a ideia, deve ter feito o outline, mas aí os outros entraram pra escrever efetivamente as palavras que estão aqui. Se eu não me engano, ele tava planejando uma novelização desse quadrinho junto com o Dan Wells, que ele escreve outros projetos aí. Ele inclusive tem um podcast, Intentionally Blank. E esse aqui é o primeiro volume, então é uma história que ela até tem um wrap-up, tá? Não é aqueles volumes que terminam completamente aleatórios, mas é volume 1, então quer dizer que se tá escrito que tem volume 1, que vai ter volume 2, né, pelo menos. Mas não, até onde eu sei, não tem uma previsão de volume 2 ainda. Mas vocês sabem como é que é o Brandon Sanderson, né? Só que eu tenho uma sensação estranha com esse quadrinho. Eu não sei se outros Sanderson fans podem validar a minha afirmação. Eu sinto o Brandon Sanderson meio desgostoso quando ele fala desse quadrinho. Eu não sei se porque teve alguma treta no processo, alguma coisa assim, mas ele não parece empolgado toda vez que ele fala de Dark One. Sei lá, enfim. Mas sobre o que é a história? A gente vai ter dois mundos aqui. Um é o nosso mundo, a Terra, e nesse nosso mundo a gente vai acompanhar um garoto ver pessoas mortas. I see dead people. Ele vê uma menina morta, ele tá fazendo terapia, ele acabou de sair da casa da mãe. E além disso, quando ele sonha, quando ele dorme, mas não só quando ele dorme, quando ele tá acordado também, ele enxerga meio como se fosse um outro mundo, tá? Um negócio meio sombrio e parará, e aquilo obviamente tá meio que acabando com a saúde mental dele, porque ninguém gostaria de sair andar por aí vendo pessoas mortas e um outro universo sombrio cheio de criaturas, né? Acho que fica claro que talvez não seja uma boa coisa. E aí ele tá fazendo terapia, aquela coisa toda, obviamente tem algo ali. Nesse arco do mundo real, a gente também tem a mãe dele. A mãe dele é uma advogada Annelise Keating, assim, meio... eu defendo o que vier pela frente, eu sempre ganho. Ela acabou de vencer um caso super high profile e ganhou um outro, que é de um serial killer que matou 15 pessoas. E aí a gente vai acompanhar. E aí a gente tem o Mundo Fantástico,
que é Mirandos. Mirandos eu achei uma mistura de... A gente tem uma princesa aqui, que ela é a que quer resolver a coisa. Ela é bem Galadriel, assim. Ela quer ir lutar, quer derrotar a força do mal, nananana. E aí a gente tem uma lenda aqui, que é o seguinte. Pra cada geração, a gata, né? Pra cada geração, nasce um assombroso, então que vai ser aquele que vai ascender pelo lado do mal. E a gente tem... Lex, por favor. Falei que eles estão insuportáveis hoje. Tem aquele que vai ascender pelo lado do mal. E a gente tem aquele que é profetizado, que vai ser o defensor do lado do bem. A nossa princesa tá do lado do bem, mas ela não foi profetizada, tá? Mas ela queria ser a profetizada. E aí essa lenda do... Ai, que vai surgir pra liderar... Roda do Tempo. Então é uma mistura de O Senhor dos Anéis com a Roda do Tempo. Mas eu não encontrei a história que faça no mundo real. Além de How to Get Away with Murder. Essa história do menino que fica vendo alucinações desse outro mundo. Eu tenho certeza que tem umas 17 que eu já li. Mas nesse momento, porque o meu cérebro tá meio frito já, eu não consigo lembrar de nenhuma pra referenciar pra vocês. Tá? Mas aí temos esse rolê. Eu preciso dizer pra vocês quem é o menino, né? Tipo assim... É meio óbvio, né? Tá, mas tudo bem. Esse é um quadrinho de 200 e poucas páginas. Ele é até um pouquinho denso, assim, mesmo a gente não tendo tantos diálogos, mas tem bastante quadros, assim, pra você acompanhar a história. Eu achei a história interessante, até porque a gente tem a gente tem aqui um outro elemento, que é a narrativa, tá? A narrativa é como se fosse o destino, mas eles chamam... Tá engraçado eu segurando a minha banana, né? Eu sei que tá engraçado, mas é que eu quero conversar e quero comer, mas eu quero comer pausadamente. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava passando mal há horas atrás. A narrativa é como se fosse a narrativa que eles respeitam. É como se eles fossem um destino, mas não é o destino, é a narrativa. A narrativa já tá escrita e a gente tem que respeitar. Eu achei isso engraçado, tá? E aí a gente tem essa coisa da narrativa. Eu achei bem interessante também. Também não é a primeira vez que eu vejo isso sendo usado, tá? Então, liquidificador, várias coisas, e a gente tem uma coisa diferente. Mas eu gostei, eu achei interessante, a gente tem uma viradinha ali no final. Eu acho que a virada do final foi um pouco rápido demais, acho que merecia talvez ter mais, sei lá, umas 16 páginas, assim, pra gente, né, sentir a fluidez das decisões que foram tomadas no final com um pouquinho mais de solidez, acho que essa é a palavra, mas ainda assim gostei. Também gostei que não é aquele quadrinho que parece que quando vai começar termina, não, a gente passou por isso. Ele tem um final que é semi-ok, tipo, se a gente não tiver um segundo volume, não é como se o mundo fosse acabar, mas se a gente tiver, tem exatamente pra onde a história vai sair, sabe? Então gostei. Assim, eu paguei R$109 por esse quadrinho aqui no Brasil, tá? Vou até morder minha banana, porque livro tá muito caro. Quadrinho é um negócio que a gente nem conversa a respeito, porque me disse que é capa dura, todo colorido. Caro, tá? É caro, dói. E R$109, eu podia ter comprado uns quantos cachos de banana com R$109. Mas enfim, li, tá? Apoiei o autor, aquela coisa toda, fiz o meu papel de leitora, né? Vamos seguir publicando o Brandon Sanderson no Brasil tem que comprar, né? Aquele discurso. Parcelei em 3 vezes, tá? Tava deixando, a Amazon deixou parcelar em 3 vezes, eu parcelei em 3 vezes. Até porque eu não tô comprando livro esse ano, né? Esse aqui, eu comprei o do In the Lives of Puppets, do TJ Klune, que lança no final desse mês. E esse aqui, eu acho, foram os únicos 2 livros que eu comprei esse ano, pra mim, por enquanto. E a gente tá em abril. Bem seletiva, mas também as compras que eu tô fazendo é um hardcover de R$1 milhão e um quadrinho de R$1 milhão. Aí a gente gasta o orçamento de 2 meses em um mês só, com um livro. Um livro, tá? É isso. Agora vamos falar sobre livro que eu falei que eu não ia dizer mais o nome, mas eu vou dizer uma única outra vez. Na verdade, eu vou ter que ir lá no final dizer de novo, tá? The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. Primeiro de tudo o Brandon Sanderson tá sendo brincalhão com esses projetos secretos dele. Acho que já deu pra ver isso com Tress. Só que com Tress a gente tinha um nível, argumentos de conexão com a personagem principal e com a história, que eles faziam a gente lembrar de um conto de fadas, tá? Isso não acontece nesse livro aqui. Esse é um livro estilo Alcatraz, estilo Guia do Mochileiro das Galáxias, onde a gente tem um personagem, a gente vai acompanhar 100% na cabeça dele, do ponto de vista dele, e ele
começa o livro caindo num campo aberto, ele não sabe como foi parar lá, ele não tem memória, tudo é estranho pra ele e ele vai descobrindo as coisas conforme vai acontecendo. Inclusive o Brandon Sanderson fala que uma das inspirações pra ele concretizar esse processo aí de escolher esse enquanto a forma que ele queria contar essa história foi consolidado por causa desse livro aqui, ó, do Andy Weir. Que é o Devoradores de Estrelas, lá fora, Project Hail Mary. Ele falou super bem desse livro quando lançou, se não me engano, ele fez até uma resenha de tão empolgado que ele ficou. E esse livro tem isso. É um astronauta que acorda e ele não lembra o que aconteceu. E aí parte do processo do livro é ele retomando a memória dele. O legal, talvez, sobre esse livro aqui é que ele vai lembrando das coisas e nem sempre as coisas que ele lembra são a verdade, tá? Ou a verdade como ele gostaria que fosse, né? Um pouco das coisas que ele lembra, na verdade é bem isso. Na verdade é isso. Aqui eu já não tô mais tendo coordenação pra falar. O que ele lembra, às vezes, é sobre a perspectiva que ele gostaria que as coisas fossem, não necessariamente sobre a perspectiva real das coisas, tá? Então a gente tem algumas surpresas ao longo do caminho. Mas é um livro de humor, é uma aventura despretensiosa, é uma história sem grandes riscos, mas ainda assim por trás tem um conceito bem interessante, que é, a gente está aqui em 2080 e tantos, foram descobertas várias outras dimensões, e depois de exploradas e documentadas e regulamentadas, as dimensões meio que se tornaram parques de diversões. Não parques de diversões, mas sabe o Westworld? Que tu podia ir pra esse local isolado e ficar lá, e você pagava uma fortuna? Então, aqui as pessoas podem comprar a experiência de ter a sua própria dimensão. Então, você escolhe o pacote ali que você vai ter, cada um dos pacotes tem acesso a certas coisas, tem algumas regras, inclusive a gente tem essas interfaces porque tem o handbook, né? Então a gente tem o livro, que é esse guia que o personagem levou junto com ele, tá faltando algumas páginas, então é tudo fragmentado. Eu achei essa parte, na verdade, até mais interessante do que a história do personagem em si, do que o personagem tá fazendo lá. Pra mim, a melhor parte do livro é o conceito desse universo e o handbook. O que tá escrito no livro, assim, porque é muito engraçado, porque é aquela coisa assim, tem uma hora que ela fala assim, nós somos a única organização de venda de dimensões que nunca foi condenada por um processo. E aí tem tipo um asterisco, consultar tópico 1. Aí tem lá no tópico 1, nunca foi condenada por um processo no Canadá. Ou seja, já foi condenada em vários outros lugares. Ou, por exemplo, assim, todos os nossos universos respeitam 3 regras principais. Aí tem um asterisco, aí manda aí ler o asterisco. Aí o asterisco salvo exceções onde essas regras não, onde essas 3 regras não são respeitadas. Ou seja, todos os nossos universos respeitam essas regras, exceto os que não respeitam. Aí, por exemplo, tem um... E aí, o grande branding aqui dessa empresa, que é a The Frugal Wizard, é TM, trademark, e sempre fala o trademark, porque é marca registrada e tal. Inclusive, para todos os termos que eles usam, tem o trademark. É essa coisa medieval e tal, mas tem outras opções. E aí tem níveis diferentes. Tem aqueles níveis onde eles vão dar mais suporte, outros que eles não vão dar. Níveis onde você, tipo, tem campeonatinho, ou você vai lá e você pode virar. E aí, se você quer uma opção mais barata, tem outras opções. E aí uma das opções é, tipo, dimensões pandêmicas. Aí, aquela dimensão que a teta tá muito grande, tem doença pra todo lado, opção de peste negra, tem que tomar 2.000 vacinas, não sei o que lá, mas aí é baratinho, porque a chance de você sobreviver é muito pouca. Então, assim, o conceito de explorar esse rolê das dimensões e o fato de que você pode comprar uma dimensão, um código de dimensão, e pra sua dimensão e você fica, sei lá, indo e vindo, ou você vai pra lá e fica lá pra sempre, e como tem muitas, seria, tipo, muito uma chance aleatória se alguém, por acaso, ir parar na mesma dimensão que você, porque o que vai te levar é esse teu código. E aí você vive toda uma experiência nesse outro local, baseado no que você pagou, e esse cara foi parar numa dessas dimensões por algum motivo. E não é viagem no tempo, tá? É só outra dimensão. Ele não tá indo pro passado, ele só tá indo numa dimensão que não se
evoluiu tanto quanto a nossa dimensão. E aí essa proposta é muito legal. Mas a história em si, do personagem perdido e o que ele vai fazer nessa dimensão, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Eu acho que pra mim as duas coisas mais legais do livro são essa construção do universo e do livro que a gente tá lendo com as explicações dessa empresa que faz tudo pra... Inclusive tem uma parte que fala sobre colonialismo, que fala, então a gente tá indo pra ser colonizador. Que eu acho sensacional. E aí a empresa super se defende, falando assim, porque tem as explicações e aí tem a abertura de capítulo que é tipo FAQ, perguntas que as pessoas mais fazem. E aí tem essa, e aí a empresa tipo começa a se defender, dizendo, não é isso, a gente não quer que todo mundo leve por esse lado. Inclusive a gente apoia várias causas. Ai. Aí, essa parte. E a parte da gente vendo o personagem descobrindo quem ele é e o que ele fez, sabe? Porque o que ele está fazendo, a jornada dele dentro desse local, os conflitos que ele vai encontrar com as pessoas que ele vai encontrar, essa história é bem xoxa, tá? Eu acho que não é o ponto forte da história. Não é a melhor história do Brandon Sanderson que eu já li. Treasure of the Emerald Sea. Pra mim foi muito melhor que esse livro, mas acho que ainda assim consegue ser uma história divertida, assim, pra passar o tempo. É uma coisa mais despreocupada, é fora da Cosmere. Apesar que eu pirei meu cabeção um pouco, tá? Porque apesar de ser fora da Cosmere, enxerguei umas referências. E aí eu até falei pro pessoal na live, gente, será que eu tô ficando... Só que aí, tipo, as pessoas que estavam na live e estavam lendo o livro, uma não tinha chegado no local e a outra já acho que tinha ido dormir pra hora que eu falei. E eu não consegui... falar sobre as teorias. Mas tem uns termos que são usados, umas palavras, até algumas coisas das ilustrações que tem no livro que eu fiquei, gente, mas isso aqui é tão parecidinho com aquilo lá. E aí eu não sei se é porque eu não sei se é porque o meu cérebro já tá prejudicado pelo período que eu não tô dormindo, se eu tô sofrendo uma lavagem cerebral por achar que tudo tem que fazer alguma relação com alguma coisa, agora que tudo faz uma relação com alguma coisa, até o que não faz relação, faça relação com alguma coisa. Ou se realmente essas coisas estão ali porque o Brandon resolveu fazer uma piadoquinha. Num momento específico, que ele fala, essa palavra, ela representa tal coisa numa língua antiga. E a escrita da palavra não é a mesma que a gente lê na Cosmere, mas o som é o mesmo. Tanto que eu tava escovando meu dente no banheiro com o audiobook, assim, e falou o nome e eu fiquei, quê? Aí eu vim correndo no computador onde tinha ficado o meu Kindle pra ver como é que tava escrita a palavra. E a escrita é completamente diferente, mas como se lê a palavra é igual a palavra que ele usa na Cosmere pra nomear uma coisa, entendeu? E eu fiquei, mas você tá me dizendo que você tá me dizendo que essa é uma palavra de uma língua antiga, já nem lembrada mais. Por que você não escolheu outra palavra de outra língua antiga? Você escolheu justo essa palavra dessa língua antiga, que tem exatamente a mesma sonoridade de uma palavra que é importante da Cosmere. Não entendi, Brandon Sanderson. Você tá fazendo um jogo comigo? Isso é um jogo? E aí eu já tô num ponto que eu não sei mais se faz sentido as coisas que na minha cabeça fazem sentido, ou se eu só tô ficando meio maluca mesmo. A fã paranoica. Eu tô assim já agora, já tô tipo... Aí é isso, tá? Mas foi divertido, mas... E provavelmente sempre vou gostar mais das histórias aqui, né? Dessas que estão costuradas já dentro da Cosmere, até porque lá nessas histórias eu não preciso ficar achando que eu tô maluca. Se a referência apareceu é porque ela é de verdade. Tá? Mas é isso. Eu já fiquei conversando aqui com vocês horrores. É meio-dia e 22. Eu vou... Nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou começar a ler They Both Die at the End. Eu tenho umas coisinhas pra fazer no computador, porque apesar de hoje ser sexta-feira e feriado, eu recebi uns e-mails me pedindo pra eu fazer umas coisas de trabalho hoje. Daí eu fiquei, essa galera não tá de feriado não, o que rolou? Então eu vou ter que mexer em umas coisas. As coisas da casa também, lavar uma louça, botar uma roupa pra lavar, sabe? Abrir umas janelas que eu nem abri nada ainda. Descer o lixo... Sabe, umas coisas assim, pra ver se eu fico acordada. Bora lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês os gatos, como é que eles estão. Aqui tem uma gata, que tá charupeando horrores. Aqui tem um gato, ali tem a casca da minha banana. E aqui tem um quadrinho no sol. Que volte. Filho. Bebê. Ai, tá difícil hoje, né? Ai, tá muito difícil hoje. Gatinha. Eu sei.
E tu? Tu também tá meio chateada, né? Com essa coisa de ficar acordada. Que chateação. Olá, vlog. São 14h23. Não tô com meu celular porque meu celular tá fazendo um take pra um Reels que eu quero gravar pro Instagram. Tá? Eu comecei a ler They Will Die at the End, tá? Na verdade, eu fiz almoço, fiz panquecas, comi uma pilha de louça me esperando. E eu não tô nem brincando, vou até mostrar daqui a pilha de louça pra vocês. Vocês estão vendo a pilha de louça? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom. Tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é uma pilha de louça que eu tenho pra lavar. Tá? Uma pilha de louça que eu tenho pra lavar. Mas eu resolvi gravar o update porque eu já andei um pouquinho com They Will Die at the End. Eu não posso comentar muito sobre esse livro aqui no vlog especificamente, porque este livro é para um outro vídeo aí, aquela coisa toda, tá? Eu não andei muito ainda, eu tô na página 68, mas tá sendo bem tranquilinho, assim, de ler. Os capítulos são curtos, teve aqui pelo menos algumas mixed media, assim, de troca de mensagem e tal. O que eu sabia sobre esse livro, tá? Antecipadamente. Que, enfim, é sobre dois meninos que descobrem que vão morrer em algum momento e até esse momento meio que eles têm que viver a vida mais intensamente. Coisas que já estou surpresa, que eles não se conheciam, porque na verdade no momento que eu tô eles não se conheceram ainda. E eu também não sei se eu sabia que era 24 horas o tempo. Sabe, não sei se eu sabia que era 24 horas o tempo. Mas enfim, é isso. Eu vou seguir lendo, obviamente, esse livro aqui. É o meu objetivo desta tarde. Eu estou aqui com uma caixa de chocolate que eu comprei tem uns 3 dias e eu estou comendo já lentamente. Porque vai ser minha Páscoa, tá? Inclusive, eu queria dizer que eu fiquei apavorada. Tinha uma época que a gente nem gostava de ganhar caixa de chocolate. Era R$4,99. Você comprava uma caixa de bombom. Tá R$16. Tava R$16 essa caixa da Lacta no mercado. Eu acho que fazia uns bons anos que eu não comprava. E eu acho que agora eu vou comer esse aqui, ó. Ai. Ouro branco do Nuts. Acho que eu vou comer esse. Só vim informar isso mesmo pra vocês. Sei lá. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Tô indo tomar banho e me lembrei que eu não tinha atualizado o vlog, só atualizei todo o resto, menos o vlog. Eu terminei de ler, eles morrem no final. Era 7 horas, agora já é, deixa eu ver aqui, 7h12. E falta 5 horas pra acabar a maratona e eu já terminei de espiar. Aí eu vou ver o que eu vou ler. Eu acho que eu já sei o que eu vou ler e até vai ser bem engraçado. Vai ser engraçado, não sei se é engraçado a palavra. Mas é o completo oposto do título de Eles Morrem no Final. Sabe qual foi o livro que eu pensei em começar a ler? Juro que não teve nada a ver com o título. Mas é que eu se eu não me engano, coloquei esse livro na minha tibiara, aquela de 1000 livros pra ler esse ano. Eu acho que esse livro tá naquela tibiara, tá? E aí eu queria um livro que fosse curtinho, assim. Não porque eu acho que eu vou terminar ele, porque eu acho que não. Eu acho que eu vou ler um pouquinho e depois até vou assistir um episódio de Succession, que eu tô assistindo essa série agora, já tô no meio da 2ª temporada. Então eu acho que eu vou assistir um episódio de Succession em algum momento, porque eu acho que eu não vou ter pique de ficar lendo, sabe, com os olhos, assim, até a meia-noite. E eu pensei em pegar um quadrinho, mas aí eu falei, ai, eu não sei se eu quero pegar um quadrinho. Enfim, tô pensando o que eu vou fazer. Mas eu fui lá na minha estante e peguei esse livro aqui, ó. Depois de Eles Morrem no Final, Você Tem a Vida Inteira. Olha aí. Este aqui é o livro do Lucas Rocha, que é um autor brasileiro. Este livro aqui já foi publicado há um tempão.
por aqui. Deixa eu ver até. O enquadramento tá de milhões, né, pessoal? Essa aqui, a segunda edição tá marcada pra 2020, mas não é de 2020 esse livro, é mais antigo, peraí. 2018, tá? Esse livro não tinha uma capa tão bonita assim, mas aí vendeu os direitos lá fora, international, e aí ganhou uma capa mais bonita aqui também. Tá? Esse é um livro que eu já queria ler há muito tempo, desde que ele saiu, na verdade, por causa da temática, né, que é com HIV. Eu li com essa mesma temática aquele que saiu aqui no Brasil também, só que eu li em inglês, foi 2020. Como é que é o nome? Vou botar a capinha aqui, que eu não vou me lembrar agora. Ele saiu aqui no Brasil, se não me engano, pela HarperCollins. Ai, eu consigo lembrar da capa perfeitamente, mas eu não consigo lembrar o nome do livro. E meu celular tá lá no canto, carregando. Tá bem ali carregando. Eu não vou conseguir consultar os universitários, mas eu sei exatamente que livro é. Foi uma indicação do Léo. Eu não me lembro se eu li ele pra uma maratona ou não. Pode ser que tenha sido também. Mas aí eu pensei em começar esse aqui. Você tem a vida inteira. Já botei até um marcador ali dentro pra me sentir mais motivada. Mas agora eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo. Então eu vou demorar um pouco no banho. E quando eu sair do banho e depois tiver penteado meu cabelo e blá 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 blá, já vai ser 8 da noite. Então eu não vou conseguir ler esse livro aqui em 4 horas depois de 16 horas, depois de 20 horas de maratona, mas a gente vai ler mais algumas páginas pra complementar. Casualmente foi de encontro com outro título, só que ao contrário. Então vamos lá. Vou tomar banho. Tem um gato dormindo aqui. Deixa eu ver. Que volte. E lá tem outra gata dormindo, ó. Lexi? Oi? Ela me dá mais moral, né? Que o imundo. Não precisa levantar, minha filha. Não precisa me dar tanta moral. Ah, ela levanta. Eu não gosto de incomodar ela, porque ela levanta. Ela vem me dar atenção num nível de muita consideração. Minha filha não precisa ter tanta consideração por mim. Não precisa, atrapalhou teu soninho. Chegamos ao fim deste vlog, também conhecido como o dia seguinte, que na verdade não é mais o dia seguinte, já é domingo de Páscoa. Tá? Domingo de Páscoa. Vamos falar sobre o que rolou nessa maratona, tá? Tinha terminado They Will Die at the End, e aí eu decidi ler Você Tem a Vida Inteira, tá? Eu li até a página 171 na sexta-feira, que foi isso aqui, ó. Então um pouco mais da metade do livro. Eu ainda consegui andar. Era 10 e pouco, tá, gente? A hora que eu parei de ler, que eu postei lá nos stories que eu ia parar de ler, porque eu já tava assim... Meus olhos já estavam capotando, tá? Se eu tivesse lido as outras 2 horas, eu provavelmente teria até terminado o livro, mas eu já tava, tipo, já deu. Na verdade, com essas maratonas 24 horas, o meu objetivo é sempre, tipo, alcançar a TBR que eu montei. A partir do momento em que eu termino a minha TBR, eu já tô tipo, chega, né? Porque, tipo assim, ler 2 livros e um quadrinho, pra mim já tava show. Especialmente levando em consideração que, quando eu montei a TBR, eu não tinha levado em consideração a contagem de páginas. E aí, depois eu fiz a contagem de páginas, já tava em mais de 1000 páginas. Eu já tava, tipo, pra quem eu quero ler mais? Mas, enfim, eu li mais 171 páginas aqui. Então, foram 224 desse... 380 e alguma coisa desse, 400 de The Wizards, blá 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 blá, e mais 171 dessas aqui, e o meu total de páginas pra essa maratona ficou em 1179 páginas, tá? Eu não sei se os números que eu dei pra vocês agora são exatos, mas eu fiz a conta na sexta-feira antes de encerrar a maratona, tá? Essa maratona foi a maratona menos, como é que eu vou dizer assim, menos com cara de maratona, eu acho. Porque diferente de outras maratonas onde eu, sei lá, me preparava e deixava coisas à minha disposição e comidinhas, essa maratona eu não fiz. Eu tentei meio que vivê-la como um dia normal. Foi isso, sim, sabe? Obviamente você fica com cansaço de ter ficado mais tempo acordada, mas eu não, tipo assim, não deixei almoço pronto. Não, eu parei um momento e fiz meu almoço. Eu tomei um café só. Não tomei, eu tinha comprado uma latinha de energético em casa, nem tomei essa latinha porque eu passei meio mal, acho que como eu falei pra vocês. E aí eu falei, não, eu acho que foi meio de estresse, sabe? Que eu passei mal. E aí depois eu só fui, assim, vivendo o dia e a hora que acabou, a hora era 10 horas quando eu parei a maratona, fui assistir Succession, que eu tô assistindo. Eu acabei de terminar não, eu acho que eu tô no último episódio da segunda temporada, vou começar a terceira temporada agora.
E eu acabei... Deu meia-noite e eu ainda fiquei acho que mais uns 40 minutos assistindo. Mais uns episódios. Então, mais ou menos é sempre assim que acontece. Eu sinto sono em outros momentos, mas a hora que a maratona termina eu ainda tenho gás pra ir um pouquinho mais. Mas aí, como eu falei pra vocês, eu parei de ler um pouquinho antes, assim. Vamos comentar um pouquinho sobre as leituras que eu não comentei com vocês. The Bold Die at the End é pra outro vídeo, então eu realmente não vou comentar aqui sobre. Mas em termos de fluxo de leitura foi exatamente o que eu tava esperando, que foi ótimo pra maratona, né? Então foi rápido de ler, tem capítulos curtos, a gente tem alguns momentos onde é troca de mensagens, né? Tem bastante diálogo. Uma coisa que me surpreendeu, talvez esse livro que eu possa comentar aqui, é o fato de que eu não sabia que além do ponto de vista dos dois meninos protagonistas, a gente ia ter também o ponto de vista de outras pessoas. Algumas dessas pessoas que tinham recebido a Death Call e outras que tinham recebido a chamada da Deathcast e outros que não tinham, né? Então, isso pra mim foi novidade, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu acho que deu uma dinamizada, assim, a história. E foi uma dinamizada que se fez necessária em alguns momentos, tá? Se fez necessária em alguns momentos, mas a gente conversa sobre isso num vídeo que vocês provavelmente vão assistir no começo de maio, tá? Mas tá lido, então, They Both Die at the End, ou Eles Morrem no Final, os dois morrem no final. E aí eu peguei, então, Você Tem a Vida Inteira do Lucas Rocha. Eu, como falei, li 170 páginas durante a maratona, mas eu já terminei esse livro ontem, tá? Eu deixei um marcador onde eu tinha parado pra não me perder, mas agora eu já posso tirar, porque eu já fiz a sinalização pra vocês. Eu terminei esse livro ontem, as páginas dele que faltaram. Eu gostei bastante dessa leitura, acho que é uma apresentação bem interessante do tema, especialmente levando em consideração que o HIV é um assunto ainda que eu acho que a gente não tem ele tão presente na literatura quanto deveria. E eu acho que o Lucas consegue trazer esse livro aqui, essa história de uma perspectiva interessante, que é do ponto de vista de alguém que já tá vivendo com isso há um tempo, né, que é o Henrique. Então ele já tem aí, ele tá diagnosticado acho que há 3 anos, e ele tá passando por todo um processo de... Ele ainda não... Ele lida muito bem com a situação, mas ele ainda não fez a sua paz com várias coisas a respeito disso, e parte disso é a rejeição que vem das pessoas quando ele conta sobre... Aí a gente tem o Vitor. O Vitor teve um relacionamento com o Henrique e ele tá apavorado fazendo o teste agora porque o Henrique contou pra ele. Então ele tá se sentindo, num primeiro momento, traído por a situação, né? Por achar que o Henrique, de certa forma, colocou ele em risco. E ele é o personagem que vai passar o livro tentando entender como reagir, ou como se comportar, ou como vencer os próprios medos e preconceitos pra também aprender a respeito desse assunto, pra não propagar ignorâncias, sabe? A respeito disso. E aí a gente tem o Ian. O Ian é um jovem que acabou de receber o diagnóstico, então ele tá meio perdido, assim, e ele não sabe muito bem o que fazer, e a vida desses 3 personagens se misturam. Essa questão do HIV no Brasil, eu acho que o Brasil é um país que, nesse aspecto, ele vai muito bem por ele fornecer o medicamento dentro do SUS, né, por ser uma coisa que já tá acontecendo há bastante tempo também, então as pessoas terem acesso ao tratamento, o que não é uma coisa que acontece em todo o mundo, né. Por exemplo, esse livro foi publicado lá fora, em inglês, tinha 3 textos complementares no final desse livro no script. Um era um texto do próprio Lucas, o outro era 2 ou 3? Agora não sei se era 2 ou 3. Mas tinha um texto específico que explicava, que fazia o paralelo entre a situação no Brasil e a situação nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos o tratamento não é tão acessível assim quanto a gente tem no Brasil. Então tinha acredito que era uma médica, e ela explicava, né, essa relação, assim como, por exemplo, o Lucas explica no texto final dele a importância do que significa, por exemplo, a música do Cazuza, que ele usa no final do livro, né? Então ele fala, olha, talvez você esteja lendo esse livro e você não saiba quem é o Cazuza, mas aqui no Brasil ele representou isso, isso e isso. Eu achei bem interessante esses textos, porque às vezes a gente nem para pra pensar o quanto... E eu tava falando sobre isso essa semana porque a gente leu lá pro Catarse, em Buddy Read,
O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E eu falei que esse era um livro que eu achava que ia se sair muito bem publicado internacionalmente. Porque apesar dele carregar raízes de locais do Brasil, ele é um texto que consegue se comunicar independente de onde a pessoa estiver lendo, sabe? E ainda ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente, uma visão diferente sobre um local que talvez você não seja tão familiarizado, né? Do racismo no sul do país pra fora do país, eu acho que é um livro que tem uma oportunidade muito grande de perseverar de forma internacional. Eu não tenho certeza, eu acho que o Avesso da Pele não foi publicado internacionalmente, tá? Mas pode ser que eu esteja errada, porque tem muito mais livros nacionais, brasileiros, que foram publicados internacionalmente, que às vezes a gente nem se dá por conta, tá? E eu fico muito feliz de ver que a mensagem, né, do livro do Lucas conseguiu ir além, porque, como eu falei, não acho que seja um tema que a gente vê tanto assim. Inclusive, eu me lembrei o nome do livro, que eu não tinha lembrado da outra vez. Me lembrei sem procurar, tá? Que foi o Like a Love Story. Inclusive, ficou tipo uma história de amor. Hoje, um pouco antes, quando eu tava pensando o que eu precisava falar aqui nesse wrap-up com vocês, eu me lembrei. Eu acho que tem uma coisa sobre esse livro que talvez tenha sido meu único incômodo, mas que não foi necessariamente um incômodo. É muito mais é uma tradição de livros assim, tá? São livros jovens sobre amor, sobre amizade, porque esse é um grande livro sobre amizade, além de ser um livro sobre HIV, sobre pessoas se entendendo em relação ao HIV, também é um livro sobre amizade, acima de ter qualquer tipo de relação romântica, que é um livro sobre amizade. E muitos desses livros, né, especialmente quando a gente tá falando às vezes de adolescentes, eles sempre tem um grande momento no final, que não é tipo um momento de... Ai, não, quando a gente tá falando de uma fantasia, tipo uma grande batalha, sabe? Não é esse tipo de momento, mas não é momento que eu quero falar. Esses livros sempre tem um grande gesto no final. Sabe? Sempre precisa acontecer um grande abraço. E a gente pode pensar em vários outros livros onde acontece isso. Sempre meio que precisa acontecer um grande gesto no final, sabe? E esse livro tem isso, né? É um gesto muito bonito, inclusive é onde é feito o uso da música do Cazuza. Mas você vê a história se construindo pra esse grande gesto, né? E eu acho que esse movimento do grande gesto, ele é algo que acaba sempre deixando... Ele já é previsível, tá? Então, vai daí de como o autor vai construir, ou se ele vai escolher construir ou não, tá? Mas eu acho que o movimento do grande gesto, ele já é previsível, porque ele faz parte desse estilo de livro. Só que esse livro não foi um livro lançado agora, né? Foi um livro lançado há 4 ou 5 anos atrás. Andou um pouco nas construções narrativas aqui pra talvez ter desfechos diferentes, ter abordagens diferentes pra esse estilo de história, tá? Mas eu gostei muito dessa leitura, foi meu primeiro contato, então, com o Lucas Rocha. E aí eu acho que com isso a gente conclui o assunto maratona, né? Eu confesso pra vocês que eu não sinto vontade necessariamente de ficar fazendo uma maratona com tanta frequência como eu fazia antes. Eu acho que vai ser tipo uma vez por ano. Então, eu sinto muito avisar vocês disso. E de repente talvez eu faça outra mais no final do ano, mas não vai ser... Tipo, antes eu aproveitava pra fazer meio... cada feriado, a oportunidade que a gente tinha no começo, que eu tava super empolgada. Mas agora eu não sinto nem que o meu corpo reage mais bem, sabe? Necessariamente a isso. Eu percebi que talvez me cause uma certa ansiedade, um certo estresse, que eu não necessariamente preciso estar me impondo. E eu sei que isso me existe porque esse era um dos motivos pelos quais eu estava postergando também fazer a maratona, ou diminuindo cada vez mais a frequência de fazer. 5 coisas que eu tô fazendo na maratona. Eu estava fazendo a maratona, que é o que eu deveria essencialmente me focar, porque já era um desafio suficiente. Aí eu tava gravando vlog, eu estava gravando stories, eu fiz a live, mas além disso eu também tava gravando um Reels. Então, toda a gravação que eu ia fazer, eu pensava em quais 2 formatos ela precisava acontecer. Então, isso acaba exaurindo mais, né? Então, assim, pra você que tenta fazer a maratona certinho, você às vezes já super se cansa só pelo esforço de ficar acordada. Eu estou fazendo esforço de ficar acordada e eu estou trabalhando junto desse esforço de ficar acordada. Então, tudo isso, assim, misturado aos anseios da vida, acabou dando uma mixada nessa grande experiência pra mim. Mas como eu falei, não significa que eu não vou fazer mais, mas também se significa alguma coisa é que a frequência da maratona vai ser menor, sim, e talvez passe a ser só uma vez por ano. Deu tudo certo, eu cumpri minha TBR, vi vários de vocês participando, foi ótimo. Ontem eu descansei bastante, hoje eu vou descansar também. Eu tô fazendo algumas coisinhas assim, mas também tentei descansar o máximo possível esse final de semana, porque senão parece que a gente vai só
trabalhando, e às vezes a gente precisa parar. E aí agora, hoje é domingo, são nesse momento 15h13. Eu sentei aqui pra terminar esse vlog e gravar outro take pra outros 2 vídeos, mas de forma calminha aqui, sem grandes situações. Muito obrigada a todo mundo que participou da maratona, foi ótimo. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela empolgação de vocês, quem ficou na madrugada, live adentro. Tá, muito obrigada. Eu não sei se eu cheguei a falar no vlog, mas a live caiu no último sprint, a minha internet capotou, eu fiquei quase 1 hora sem internet, depois a internet voltou, sei lá o que acontece, a Viva ela é assim. Tá? Me conta aqui embaixo qual foi o seu saldo da maratona, se você conseguiu participar, nem que seja um pouquinho, quantas páginas você leu, se conseguiu cumprir sua TBR, ou se pelo menos tirou alguma coisa aí que tava parada na sua TBR. E a gente se vê na próxima maratona, seja lá quando for ela acontecer, tá? Seja no final desse ano, seja só na Páscoa do ano que vem, a gente não sabe, mas aí fica de olho, fica esperto, que uma hora eu apareço com novidades, tá bom? Um beijo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se por acaso você não for inscrito por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!